Muito bem, Rodrigo, entre outras coisas que o BAP falou, de gramado sintético e tal, o presidente do Palmeiras alertou sobre... Do Flamengo, fez um alerta contra a flamengada. E aí também projetou a renovação do Felipe Luiz, da flamengada. Ele falou com relação ao Mundial. Calçar a sandália da humildade para evitar flamengada no Intercontinental. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Cruz Azul. Depois de ter vencido, varrido aqui o futebol brasileiro, vai encarar o Cruz Azul aí, e o BAP falou sobre flamengada, lembrou lá da história do América do México, de algumas eliminações malucas aí do Flamengo ao longo da sua história, mas me parece que talvez seja a vez que o Flamengo chega mais forte, mais descansado para essa final. Justamente o histórico da flamengada, não que não tenha acontecido antes, porque aconteceram outras várias, né? Mas a mais simbólica é contra um time mexicano, contra o América do México. Para quem não lembra, o Flamengo estava jogando na Libertadores, ganhou no México de 4-2, veio para o Maracanã, estava fazendo uma festa lá, o Joel Santana ia embora e tal, e tomou de 3-0, 3 gols do Cabanhas. E era um negócio que se desenhava a flamengada. Você ia assistindo o jogo, percebia o que ia acontecer no final. É aquele roteiro da catástrofe, né? Então eu acho que ele está alertando o Cruz Azul. O América do México era um time fortíssimo, é o time mais popular do México. E o Cruz Azul é igualmente. Eu estava olhando aqui na lista que é do Centro de Estudos que eles fazem sobre transferência. O Cruz Azul tem investimento de 89 milhões de euros no seu elenco. O do Flamengo tem 192, é mais rico que o Cruz Azul, mas o Cruz Azul é o segundo time mais poderoso do México. Aí, se for trazer a comparação aqui para a Liga Brasileira, por exemplo, o Cruz Azul só ficou abaixo de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, em investimento no seu elenco. Então, não é essa carne assada, é um time forte que, em termos de riqueza, por exemplo, estaria aqui no Brasil em quarto. Então, vai ser um confronto difícil, que o Flamengo tem uma mínima vantagem física de ter chegado mais cedo. O Cruz Azul vem de um jogo muito pesado, né, de semifinal de mexicano, mas o Flamengo tem que entrar concentrado. Eu só acho que o time do Felipe Luiz, ele não é dado a muitas flamengadas. Sim, teve tropeços, oscilações que acontecem, mas é um time muito mais seguro do que outros Flamengos anteriores. Ele tem uma defesa forte, o que torna difícil ter aquela coisa de sair um monte de gol um atrás do outro e o time perde, mesmo quando perde, acaba sendo 1-0, como aquele jogo contra o Fortaleza ou contra o Fluminense, 2-1, são coisas apertadas. Então, flamengada eu acho difícil de acontecer, mas é bom ele lembrar, porque tem essa coisa simbólica em relação à questão do México. E o Felipe Luiz, não sei se você quer que fale, mas o que a gente sabe é que eles estão para acertar o salário e que está andando. Os prazos e tal já tinham sido acertados, já foram acertados. E como ele falou, ele está esperando até o Natal, porque a questão que ele tem acabou que com o Mundial a coisa atrasou toda. Porque o cara está lá pensando inclusive porque o Felipe Luiz é um cara meio obcecado, fica pensando no Cruz Azul e não consegue fechar os detalhes que estão sendo negociados lá pelo agente dele, Jorge Mendes. Mas o que falta é ter um ajuste ali de valores nas propostas. Arnaldo, e aí? E Danilo? Cruz Azul, será que preocupa? Eu vou te falar que se o Cruz Azul ganhar eu não sei se dá pra gente falar que é flamengada. O nível é parecido. O Tigres eliminou o Palmeiras recentemente. Eu acho que a gente às vezes coloca o nível do Campeonato Mexicano muito abaixo do que ele realmente é. O Flamengo é melhor que o Cruz Azul. Mas não é um negócio assim, meu Deus, que vergonha, sabe? Não sei. Eu não considero que seria assim uma vergonha, ainda mais dentro desse contexto que a gente tem de final de temporada, o Flamengo com alguns jogadores foram poupados na reta final do Campeonato Brasileiro ou tiveram lesões, assim como o Jorginho, o Saúl e tal. Então, assim, eu não acho que seria um vexame caso aconteça amanhã de o Cruz Azul passar do Flamengo, sinceramente. Eu acho que a diferença é muito menor. Eu, inclusive, tenho a impressão de que é mais fácil passar pelo Pirâmides do que do Cruz Azul. Então, assim, eu não vejo como um grande vexame. Para mim, o Flamengo é favorito. Se fosse condições ideais, condições de todo mundo no mesmo momento da temporada, o favoritismo aumentaria um pouco. Mas eu não acho que seja um absurdo completo, não, se o Cruz Azul eliminar o Flamengo. E aí, Arnaldo? Eu vejo que pode ser um adversário
indesejado aí. Acho que vai ser uma partida complexa. Sempre esses jogos preliminares antes da hipotética final com o europeu para os sul-americanos são jogos armadilha. Agora a gente tem que considerar que, devido ao desempenho lamentável dos sul-americanos nos últimos anos, o regulamento mudou e o sul-americano tem que passar por 2 etapas para ir à decisão, né? O PSG já está na decisão. São essas 2 partidas. Não adianta pensar no PSG se você não passar pela primeira etapa, né? O Flamengo, nessa era recente, gloriosa, em relação apenas aos campeonatos mundiais, ele teve uma flamengada e uma grande história. Acho que a grande história foi do time do Jorge Jesus contra o Liverpool, em que o Flamengo jogou, não é a expressão igual para igual, mas jogou bem, e foi derrotado na prorrogação com aquele gol do Firmino. E tem a flamengada do Al Hilal, que o Tigoni até foi amaldiçoado pelos árabes por cantar vitória antes do tempo, e o Flamengo foi eliminado pelo time do Ramon Dias, que aqui no Brasil é meio ridicularizado, de uma forma patética, né, por 3-2, quando estava pensando lá no Real Madrid. Então tem essas 2 histórias, e o Felipe Luiz conhece muito bem as 2 histórias nesse tipo de torneio. Então eu acho que ele... E, coincidentemente, nessa edição específica, a folga que o Palmeiras acabou dando ao Flamengo de uma rodada ajudou muito nessa... Não digo nem preparação, sabe? Nesse descanso, nesse respiro até o Cruz Azul. Porque o Flamengo vinha de Aeroflá, jogo, cerveja, taça, medalha, pouca... Cara, a questão da recuperação mental por um jogo decisivo era necessária. Eu acho que isso foi possível nesses dias. E só foi possível porque Mirassol não foi necessário, né? Então, acho que pode ser um fator importante para o Flamengo. O Cruz Azul, como disse o Rodrigo, chegou mais em cima da hora porque jogou a semifinal contra o Tigres, mas, ao mesmo tempo, está em competição e jogou menos partidas na temporada que o Flamengo. Então, acho que é um adversário, sim, traiçoeiro para o jogo da quarta-feira. Não tira o favoritismo do Flamengo, mas, como disse o Danilo, não acho uma diferença... não acho uma grande diferença em relação ao time mexicano. Eu fui olhar até o histórico aqui. No histórico são 94 partidas entre brasileiros e mexicanos, 42 vitórias brasileiras, 36 vitórias mexicanas. Então, assim, é muito equilibrado. Sim, verdade. Vamos lembrar que até há pouco os mexicanos jogavam Libertadores. É verdade. Para fechar o assunto Flamengo, o Olympique sonha com o Carrascal. E o Flamengo falou que vai precisar abrir o cofre, tirar o escorpião do bolso. Tem isso? Bom, vai começar agora, né? Muita gente assediando jogadores do Flamengo e tudo mais. Só que o Flamengo me parece uma situação muito confortável para negociar bem, se for o caso, né, Rodrigo? Tem um colega Pedro Torre, da ESPN, que fala, né? Que quando começa essa temporada, depois ele faz um cálculo lá que são 60, 70 especulações relacionadas ao Flamengo de idas e vindas. E não estou falando da nossa matéria especificamente, mas vai ter zilhões dessas, né? O Carrascal acabou de chegar, né? Ele não jogou nem 6 meses direito no Flamengo, né? Não sei, eu só consigo ver ele saindo se for uma coisa muito fora do padrão. Foi pago por ele 12 milhões de euros no líquido, 15 no bruto, se você considerar impostos e tal. Por que o clube ia querer se desfazer de um jogador desse que se adaptou bem, virou titular com um investimento desse, que é um bom investimento, mas que ele entregou dentro do que estava o parâmetro, a não ser que seja uma coisa muito absurda. O que eu estou chamando de absurdo? Vai dobrar, muito mais do que dobrar? Não sei, eu não conversei ainda com ninguém do clube sobre o assunto, mas assim, não me parece que se botar ali mais 5 milhões de euros em relação ao que o Flamengo ganhou, vai fazer algum sentido a negociação, né?